Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta sexta-feira, dia 13 de setembro aí, galerinha. Separei aqui 28 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Liga Alemã, Düsseldorf vs Wolfsburgo. A equipe do Düsseldorf aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Wolfsburgo vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 4 confrontos, 3 vitórias do Wolfsburgo e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Wolfsburgo. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série B, Botafogo de São Paulo vs São Bento. A equipe do Botafogo de São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, 4 jogos sem vencer. A equipe do São Bento aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Botafogo de São Paulo. O jogo de ambas as equipes marcam. Oeste vs Operário. A equipe do Oeste aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Operário aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Operário com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Atlético Goianiense vs Bragantino. A equipe do Atlético Goianiense aí é uma equipe forte jogando como mandante, já que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Bragantino aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas jogando como visitante. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Atlético Goianiense e 2 vitórias do Bragantino. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Atlético Goianiense. O jogo abaixo de 2,5 gols. Espanha, La Liga, Mallorca vs Atlético de Bilbao. A equipe do Mallorca aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória. A equipe do Atlético de Bilbao vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Atlético de Bilbao. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético de Bilbao. O jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 1, Lille vs Rangers. A equipe do Lille aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Rangers aí vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Rangers, 1 vitória do Lille e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Lille. O jogo de ambas as equipes marcam. Amis vs Lyon. A equipe do Ames aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Lyon vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Lyon. Partida que podemos cravar vitória com empate do Lyon. O jogo acima de 1,5 gols. Alemanha, segunda liga aí alemã. Karlsruhe vs Sandhausen. A equipe do Karlsruhe aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Sandhausen aí vem de 2 derrotas e 3 vitórias, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Sandhausen, 1 empate e 1 vitória do Karlsruhe. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sandhausen. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Bucaramanga vs Águilas. A equipe do Bucaramangas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Águilas vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Águilas e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Águilas. O jogo de ambas as equipes marcam. Espanha, La Liga 2, Rayo Vallecano vs Santander. A equipe do Rayo Vallecano aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 3 empates e 1 vitória, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Santander aí vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Rayo Vallecano. O jogo de ambas as equipes marcam. França, Liga 2, AC Ajaccio vs Orleans.
A equipe do AC Ajax aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Orleans aí vem de 2 derrotas, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do AC Ajax e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do AC Ajax. O jogo acima de 1,5 gols. Chambly vs Alsher. A equipe do Chambly aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Chambly vs Alsher. A equipe do Chambly aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe da Alsher aí vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória da Alsher e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Chambly. O jogo abaixo de 2,5 gols. Le Havre vs Paris FC. A equipe do Le Havre aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas finalidades. A equipe do Paris FC vem de 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Le Havre, 1 vitória do Paris FC e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Le Havre. O jogo de ambas equipes marcam. Niort vs Grenoble. A equipe do Niort aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates, 1 vitória nas finalidades. A equipe do Grenoble aí vem de 4 empates, 1 derrota, 1 derrota nas finalidades e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Grenoble e 1 vitória do Niort. Partida que podemos cravar vitória com empate do Niort. O jogo abaixo de 2,5 gols. Rodez vs Le Mans. A equipe do Rodez aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 3 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Le Mans vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Rodez. Partida que podemos cravar vitória com empate do Rodez. O jogo acima de 1,5 gols. Sochaux vs Valenciennes. A equipe do Sochaux é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Valenciennes vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate, 3 vitórias do Valenciennes e 1 vitória do Sochaux. Partida que podemos cravar como possível zebra, vitória do Valenciennes, 1 empate, o jogo acima de 1,5 gols. Troyes vs Caen. A equipe do Troyes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Caen vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Caen, 1 empate e 1 vitória do Troyes. Partida que podemos cravar vitória com empate do Caen como possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. França Nacional, terceira divisão aí, Laval vs Red Star. A equipe do Laval aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos, jogando como mandante, vem de 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Red Star aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas finalidades, jogando como visitante. Nos últimos 5 confrontos, foram 2 vitórias do Red Star, 1 vitória do Laval e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Laval. O jogo acima de 1,5 gols. Avranches vs Lyon 2. A equipe do Avranches aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Lyon aí vem de 3 vitórias, 2 empates, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 3 vitórias do Lyon 2. Partida que podemos cravar vitória com empate do Lyon 2. O jogo de ambas as equipes marcam. Bastia-Burgo vs Cholet. A equipe do Bastia-Burgo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Cholet vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bastia-Burgo. O jogo acima de 1,5 gols. Créteil vs Bies. A equipe do Créteil aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Bies vem numa zica, 5 jogos sem vencer, vem numa oscilação aí de 3 derrotas, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 4 confrontos, 3 vitórias do Bies e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Créteil. O jogo abaixo de 2,5 gols.
Dunkerque versus GFC Ajaccio. A equipe do Dunkerque aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do GFC Ajaccio aí vem de 4 empates, 1 vitória e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do GFC Ajaccio. Partida que podemos cravar vitória com empate do Dunkerque. O jogo acima de 1,5 gols. Pau versus Borgo e Penoronas. A equipe do Pau aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos 25 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Borgo aí vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 4 confrontos, 1 vitória do Peronas e 3 vitórias do Pau. Partida que podemos cravar vitória com empate do Pau. O jogo de ambas equipes marcam. Villefranche versus Toulon. A equipe do Villefranche aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Toulon aí vem de 4 empates e 1 derrota, 5 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória com empate do Villefranche. O jogo de ambas equipes marcam. Holanda, divise aí Graafschap versus Jong Ajax. A equipe do Graafschap aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Ajax aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Jong Ajax e 3 vitórias do Graafschap. Partida que podemos cravar vitória com empate do Graafschap. O jogo de ambas equipes marcam. Jong PSV versus Jong AZ. A equipe do Jong PSV aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 4 jogos sem vencer. A equipe do Jong AZ aí vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 4 confrontos foram 2 vitórias do Jong Ajax, 1 vitória do PSV e 1 empate. Partida que podemos cravar como possível zebra, vitória do Jong AZ, o empate. O jogo de ambas equipes marcam. Irlanda, divisão Premier, Bohemians vs Watford. A equipe do Bohemians é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória e 1 vitória nas finalidades. A equipe do Watford aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Bohemians. O jogo acima de 2,5 gols. Portugal, Primeira Liga, Vitória FC versus Braga. A equipe do Vitória FC aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Braga vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos. 1 empate, 4 vitórias do Braga. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Vitória FC como possível zebra. O jogo abaixo de 2,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando aí todos os links necessários que vocês possam estar precisando na nossa descrição do nosso vídeo. Link do nosso grupo do WhatsApp grátis aí. Link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá, galerinha. Que logo estarei postando lá tripla, dupla e bilhete pronto, falou? E foi isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo e valeu!